Bem-vindo a esta profunda exploração de duas das maiores religiões do mundo, o cristianismo e o islã. Cada uma delas moldou civilizações, guiou a moralidade de nações e continua a influenciar bilhões de pessoas até os dias atuais. Neste vídeo, vamos percorrer suas origens, princípios fundamentais, figuras centrais e, finalmente, compará-las, destacando suas semelhanças e diferenças. Capítulo 1. As origens do cristianismo. A Revolução de Jesus. O cristianismo surgiu há mais de 2000 anos, nas margens orientais do Império Romano, em uma pequena província chamada Judéia. Ele nasceu dentro do contexto do judaísmo, através da figura de Jesus de Nazaré, que é o centro de toda a fé cristã. Jesus pregava uma mensagem que, para muitos, era profundamente revolucionária e desafiadora, tanto política quanto espiritualmente. Jesus, filho de Maria, cresceu em Nazaré e começou seu ministério público aos 30 anos. Suas pregações enfatizavam o amor a Deus e ao próximo, o perdão, e a promessa de salvação eterna. Ele realizava milagres, curava doentes e proferia parábolas que atraíam multidões. Porém, o aspecto mais marcante de sua mensagem era a afirmação de que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido pelos profetas hebraicos. Essa afirmação atraiu a atenção dos líderes religiosos da época e das autoridades romanas, que viam nele uma ameaça ao status quo. Jesus foi preso, julgado e condenado à morte por crucificação, um método cruel de execução comum entre os romanos. Para os cristãos, entretanto, a morte de Jesus não foi o fim, mas o cumprimento de uma promessa divina. Após 3 dias, eles acreditam que ele ressuscitou dos mortos, um evento central para a fé cristã. Os seguidores de Jesus, conhecidos como apóstolos, começaram a espalhar sua mensagem por todo o Império Romano, apesar da oposição e perseguição. Um dos mais influentes foi Paulo de Tarso, que antes era um perseguidor dos cristãos, mas teve uma conversão dramática e se tornou um dos maiores missionários da nova fé. Paulo levou o cristianismo para além das fronteiras judaicas, expandindo-o para os gentios, ou seja, para todos os povos. Nos primeiros séculos, o cristianismo foi uma religião marginalizada, com muitos de seus seguidores martirizados. Contudo, no século IV, o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, transformando-o na religião oficial do Império Romano. Esse evento deu início a uma era de crescimento exponencial para a fé cristã. Ao longo dos séculos, o cristianismo se dividiu em várias ramificações, sendo as mais importantes o catolicismo, a ortodoxia oriental e, mais tarde, o protestantismo, que surgiu com a Reforma no século XVI. Apesar dessas divisões, todos os cristãos compartilham a crença central no Evangelho de Jesus Cristo, na ressurreição e na Bíblia como texto sagrado. Capítulo 2. As origens do Islã. A revelação de Mohammed. O Islã, que significa submissão em árabe, surgiu no século VII na Península Arábica, em um contexto de tribos em guerra e injustiça social. O fundador do Islã, o profeta Mohammed, nasceu em 570 AC na cidade de Meca. Ele cresceu como órfão, sendo criado por seu tio, e mais tarde se tornou um comerciante respeitado, conhecido por sua honestidade e integridade. Aos 40 anos, Mohammed teve uma experiência espiritual marcante. Enquanto meditava em uma caverna nas proximidades de Meca, o anjo Gabriel lhe apareceu, entregando-lhe as primeiras revelações de Deus, ou Alá, como é chamado em árabe. Essas revelações continuaram ao longo dos anos e foram mais tarde compiladas no Alcorão, o livro sagrado do Islã, que os muçulmanos acreditam ser a palavra literal de Deus. A mensagem de Mohammed era clara: há apenas um Deus, e todos devem se submeter à sua vontade. Ele também pregava justiça social, compaixão pelos pobres e a igualdade diante de Deus. Porém, sua mensagem encontrou forte resistência em Meca, onde o politeísmo e a veneração de ídolos eram centrais para a economia local.
Devido à crescente perseguição, Mohammed e seus seguidores foram forçados a migrar para a cidade de Medina em 622 EC, um evento conhecido como Hijra, que marca o início do calendário islâmico. Em Medina, Mohammed não apenas se estabeleceu como líder religioso, mas também como um líder político e militar. Ele unificou as tribos árabes sob o Islã e, nos anos seguintes, conquistou Meca. Antes de sua morte em 632 EC, o Islã já havia se espalhado por toda a Península Arábica. Após a morte de Mohammed, o Islã continuou a se expandir rapidamente, alcançando o Oriente Médio, o norte da África e partes da Europa e Ásia, sob a liderança dos califas. Esse período, conhecido como a Idade de Ouro Islâmica, viu avanços extraordinários em áreas como ciência, matemática, medicina e filosofia. Assim como o cristianismo, o Islã também experimentou divisões internas. A principal delas resultou na formação dos dois maiores ramos do Islã, o sunitismo e o xiismo. A divisão surgiu após uma disputa sobre quem deveria liderar a comunidade muçulmana após a morte de Mohammed. Embora compartilhem crenças fundamentais, essas duas tradições diferem em questões de liderança e interpretação de textos sagrados. Capítulo 3. Comparando o cristianismo e o Islã. Semelhanças e diferenças fundamentais. Apesar de suas diferenças teológicas e históricas, cristianismo e Islã compartilham algumas semelhanças notáveis. Ambas as religiões são monoteístas, acreditando em um Deus único que criou e governa o universo. Ambas também veem figuras como Abraão, Moisés e outros profetas do Antigo Testamento como figuras sagradas. No entanto, há diferenças fundamentais. O cristianismo apresenta a doutrina da Trindade, que vê Deus como uma unidade de três pessoas: Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. O Islã, por outro lado, rejeita categoricamente essa ideia, insistindo na absoluta unicidade de Deus, sem qualquer divisão. Jesus, a figura central no cristianismo, é visto pelos cristãos como o Filho de Deus e Salvador da humanidade. No Islã, Jesus, conhecido como Isa, é um dos maiores profetas, mas não é considerado divino. Mohammed, por sua vez, é visto pelos muçulmanos como o último e mais importante profeta, selando a revelação de Deus com o Alcorão. Em termos de textos sagrados, os cristãos seguem a Bíblia, que consiste no Antigo e Novo Testamentos. O Alcorão é o livro sagrado do Islã, considerado pelos muçulmanos como a palavra literal de Deus, revelada diretamente a Mohammed. Além disso, os muçulmanos seguem os ensinamentos do Hadith, que são os relatos das palavras e ações de Mohammed. Ambas as religiões têm uma forte ênfase na vida após a morte, com crenças em paraíso e inferno. No cristianismo, a salvação é alcançada através da fé em Jesus Cristo, enquanto no Islã, a salvação depende da submissão à vontade de Deus e da prática dos 5 pilares, que incluem a fé, oração, caridade, jejum e a peregrinação a Meca. Outra diferença notável está na organização religiosa. O cristianismo, especialmente o catolicismo, tem uma hierarquia formal, com o Papa no topo da Igreja Católica. No Islã, não há uma autoridade centralizada como o Papa. As decisões religiosas são orientadas por estudiosos islâmicos e líderes comunitários, chamados de imãs. Apesar dessas diferenças, tanto o cristianismo quanto o Islã compartilham valores comuns de compaixão, caridade e justiça. Ambas as religiões incentivam seus seguidores a cuidar dos necessitados, praticar o perdão e viver uma vida moral, guiada pela fé. Conclusão: cristianismo e Islã têm sido forças poderosas na história da humanidade, moldando civilizações e influenciando a vida de bilhões de pessoas. Embora suas diferenças teológicas e culturais sejam significativas, suas raízes comuns em valores espirituais e morais são inegáveis. Ao entendermos as semelhanças e diferenças entre essas duas grandes religiões, podemos promover um maior entendimento e respeito entre seus seguidores. Obrigado por assistir a este vídeo.
Se você achou o conteúdo interessante, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais vídeos sobre história, religião e cultura.